Olá, aqui é Jaqueline Oliveira e nesse vídeo nós iremos prosseguir a nossa série de desenvolvimento pessoal. Mas antes disso, eu gostaria de dar uma satisfação aqui para as pessoas que perguntaram sobre o meu estado de saúde, se eu melhorei, outras me desejaram melhora. Então, eu agradeço muito por todo o carinho, a sintonia de vocês aqui. E eu gostaria de dizer que, graças a Deus, a infecção de garganta ela já passou, agora só ficou um pouquinho dos sintomas de uma falha na voz, um pouco de rouquidão, mas tudo eu tô levando bem. Eu, inclusive, tô o dia todo com uma garrafinha, eu vou tomando água aos pouquinhos e isso tem ajudado bastante a irrigar a minha garganta e possibilitar que a minha voz esteja o melhor possível, né? Mesmo que ainda ela esteja falhando, mas isso tem melhorado bastante. E então eu quero agradecer todo o carinho de vocês e dizer que, graças a Deus, eu já estou bem melhor. E outro ponto que eu quero tocar aqui com vocês é que eu publiquei lá no nosso grupo falando sobre a minha decisão, sobre o congresso, né? Quanto se eu irei ou não. Então, depois de refletir bastante, eu me decidi que eu não irei nesse congresso dessa vez. E depois que eu publiquei isso lá no grupo, gerou eu posso até dizer, gerou uma agitação lá, que tiveram pessoas que perguntaram qual que é o motivo de eu ter recusado essa proposta. Teve a Larissa que até mesmo me perguntou, mas não era tudo pago, inclusive a passagem aérea, a hospedagem. Então, como você pode recusar uma proposta dessa de estar lá num congresso que você mesmo afirmou que eu tinha dito que é um congresso muito bom, é o maior da América Latina e realmente é muito bom. Tiveram outras pessoas que disseram que eu fiz uma desfeita com aqueles três empresários, então eu quero dizer que, por favor, não me interpretem mal, que não foi uma desfeita. Eu refleti muito para tomar essa decisão, foi uma decisão assim madura mesmo. Eu fiz uma escolha, então eu decidi vir aqui para explicar um pouquinho para vocês que eu conversei com aqueles três empresários e eles disseram que compreenderam. Isso assim, por hora. Eles até brincaram comigo que no momento eles até entendem a minha escolha, a minha decisão que eu tomei nesse momento, mas isso é só por hora, porque eles me afirmaram que aquelas duas propostas que eu tinha mencionado aqui com vocês, essas propostas elas continuam de pé e eles também me disseram que em agosto tem outro congresso aqui no país e esse provavelmente vai ser no Rio de Janeiro e eles me falaram que irão me enviar um outro convite para que eu possa ir. Então, até lá, né, eu vou ter um tempo maior para tomar uma decisão quanto a ir. Mas nesse momento, eu decidi não ir por conta de um compromisso que eu tenho todos os dias bem cedinho. E esse compromisso é muito importante para mim. É uma prioridade mesmo em minha vida. Então, devido a isso, eu decidi que é melhor eu não ir. Isso porque, refletindo, eu cheguei à seguinte conclusão. Se eu fosse, é como se o meu físico estivesse lá, mas a minha mente aqui. Então, é um congresso de muita qualidade. E eu senti assim que se eu estivesse somente com o físico lá, eu não iria aproveitar muito bem. Enquanto outra pessoa indo no meu lugar, eu cedendo esse convite para outra pessoa, ela iria aproveitar melhor. Então é por isso que eu me decidi ceder esse convite para algum de vocês aqui no grupo. Não sei se vocês já ouviram dizer, é como se você está num lugar, mas seu coração está em outro. Então é assim que eu senti que eu iria ficar nessa situação. Eu estaria lá em São Paulo, nesse congresso, nesses 3 dias, no dia 1, 2 e 3 de junho, né, de quinta a sábado e depois também no domingo, mas o meu coração estaria aqui em Uberlândia. Então eu me decidi que nesse momento foi melhor eu não ir nesse congresso. Então alguém aqui do grupo já foi avisado, inclusive é a Mariana, isso, Mariana lá de Belo Horizonte. Então você que irá foi a sorteada aqui para ir no meu lugar. Então, cada um de vocês que for lá, tiver essa chance de ir nesse congresso,
Eu peço que aproveitem bem, porque é um congresso de muita qualidade. E a Mariana, inclusive, ela irá no meu lugar, porque ela se dispôs, ela falou que não é problema para ela pagar todas as despesas lá, então é por isso que ela foi escolhida. Ela falou que ela tem muita vontade de ir, então eu me sinto feliz, Mariana, por estar cedendo o meu convite a vocês. E eu espero que você aproveite bem, que você possa aprender muitos conteúdos lá. E depois me conte como foi, porque eu vou estar daqui bem interligada aqui com cada um de vocês que estão tendo essa chance de ir. E vocês poderão também conhecer esses 3 empresários que cederam esse convite aqui para o nosso grupo. E inclusive eu quero dizer também a vocês que nesse congresso, os 3 empresários, no congresso que vai ter em agosto, esses 3 empresários já disseram que eles também irão ceder convites aqui para o nosso grupo. Então, será mais uma chance de aprofundarmos ainda mais nesse assunto do marketing digital. Então, eu peço a vocês que, por favor, não me interpretem mal. Eu estou numa situação bem embaraçosa, porque os empresários disseram que eles não vão desistir de me convencer a seguir uma carreira nessa área aqui do empreendedorismo. No momento ainda não posso dar mais detalhes, mas ainda estou pensando sobre as 2 propostas que eles me fizeram e eles me disseram que a meta deles é me convencer a começar a ir nesses congressos, mas no momento a minha decisão foi essa. Então eu peço a compreensão de cada um de vocês e cada um que for nesse congresso, não deixem de me deixar atualizada sobre os conteúdos que estão sendo passados lá e principalmente depois, compartilhe aqui no nosso grupo a experiência que vocês tiveram lá, tá certo? Então, vamos para o nosso assunto de hoje. Eu estou um pouco até desconcertada aqui com esse assunto. Então, vamos partir para o nosso tema de hoje, que é continuando como transformar o nosso mindset. Então, no último vídeo nós vimos mais exemplos de propagandas da mídia convencional e o efeito que gera tanto na mente quanto na vida das pessoas. Nós vimos também como o marketing digital ele beneficia e conscientiza as pessoas. Então, nesse vídeo de hoje, nós iremos aprofundar sobre diversos programas de TV e os efeitos que geram tanto na vida quanto na mente das pessoas. Então, para gravar esse vídeo de hoje, inclusive, eu fiz uma pesquisa para saber o que é que vocês preferiam, se é que eu aprofundasse mais sobre os programas de TV, o que gera, o que está por trás, qual o objetivo de cada coisa que é colocada ali. Então, o que superou foi que a maior parte das pessoas disseram que desejam que eu aprofunde o máximo possível nesse assunto. Então, com isso eu irei aqui mencionar vários detalhes e inclusive terá alguns que vocês irão até se surpreender, mas eu preciso mencionar para que gere uma conscientização ainda maior, tá certo? Então, vamos lá. Já vimos que o subconsciente, ele registra tudo. E uma vez que é registrado, não é possível de apagar. Vimos também que ele não tem a capacidade de diferenciar a realidade de ficção. Então, voltemos àquela reflexão. De que maneira você tem alimentado a sua mente? São com coisas saudáveis ou não? E você já parou para pensar a influência que tem em sua mente sobre quanto ao que você assiste? Porque isso influencia muito a sua vida. E nós iremos aprofundar sobre isso nesse vídeo de hoje. Para ilustrar melhor a situação, imagine a seguinte situação. Você assiste na televisão uma notícia de uma tragédia. Como é que você fica diante disso? Feliz ou triste? Triste, não é verdade? Então, é exatamente isso que acontece. E mais, a tristeza e a recordação da tragédia, em muitos casos, ela tende a permanecer por um longo tempo, no decorrer de todo o dia, por exemplo. Então é isso que acontece na mente humana. Comecemos então
pelos jornais que passam na televisão. Essa visão que eu irei mostrar aqui, eu tive a chance de aprender em 2 cursos de desenvolvimento pessoal que eu tive a chance de cursar. Teve um mentor que ele chegou até mesmo a mencionar que se pudéssemos torcer um jornal como fazemos com um tecido ou uma roupa, iria sair somente sangue. Tamanha a violência e as coisas ruins que é mostrado ali. Ele também explicou que se a mídia quisesse mesmo formar as pessoas no bem, ou seja, ser sinal de edificação na vida delas, ao invés dela focar nas notícias ruins, negativas, de tragédias, ela iria focar naquilo que é bom, naquilo que os acontecimentos que são bons, porque ele explicou que existem muitas coisas boas acontecendo todos os dias ao redor de todo mundo, mas isso não é interesse dela, é formar as pessoas, dar ênfase naquilo que é bom. Então nós veremos sobre isso, o motivo de tudo isso aqui nesse vídeo de hoje. Se formos analisar, os acontecimentos bons passam pouquíssimo no decorrer de um jornal. E vocês sabem por quê? É exatamente por conta da manipulação da mídia, por causa dos seus interesses egoístas que visam somente o lucro. Uma notícia ruim, de tragédia, de desastre, isso puxa muito a audiência. E a mídia ela interessa muito pela quantidade de telespectadores ali que estão assistindo o jornal, nesse caso aqui que nós estamos falando. Então, através de uma notícia ruim, isso gera uma curiosidade, isso puxa a atenção das pessoas. Então, é exatamente isso que acontece. Então, ao passar uma notícia ruim, isso faz com que as pessoas elas fiquem atentas ali, elas têm aquela curiosidade de querer saber o que aconteceu, o que está se passando ao redor do mundo. Então isso gera um maior número de pessoas interessadas em assistir aquele noticiário. Então as tragédias elas geram um impacto nas pessoas. Então acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Vamos supor que está passando ali um telejornal com aqueles noticiários de tragédia. Então isso desperta tanto curiosidade quanto também a atenção das pessoas. E imagine que nessa situação esse telejornal esteja passando em horário nobre. Então nós estamos falando de milhões de telespectadores. E o que tem ali no intervalo dos jornais? As propagandas, não é verdade? Então é exatamente aí que está o ponto-chave do lucro que a mídia visa ter. É exatamente ali através dos patrocinadores que colocam seus anúncios ali no intervalo dos telejornais. Anteriormente nós já vimos que a mídia ela tem um lucro altíssimo com os patrocinadores. Vimos que no ano de 2005 um anúncio de 30 segundos em horário nobre, o preço dele era de 500 mil reais. Então imagine a seguinte situação, um telejornal ali no horário nobre, quanto que isso não rende para a mídia ali, com os patrocinadores que colocam os seus anúncios ali. É um lucro altíssimo, não é verdade? Então é exatamente isso que acontece, visando esse lucro que a mídia insere essas notícias que geram impacto. É exatamente para atrair as pessoas a assistir e dessa forma mantê-las ali sintonizadas no canal para que ela possa gerar essa audiência e assim manter aquele lucro ali dos patrocinadores. E para sempre atingir esse objetivo, ela sempre utiliza dessa artimanha para puxar a audiência a qualquer custo. E mais, além das propagandas comerciais, a mídia, ali no intervalo dos telejornais, ela também mostra rapidamente propagandas de algum capítulo de alguma novela. Isso para despertar a curiosidade e a atenção das pessoas e puxá-las a assistir ali aquele capítulo daquela determinada novela. Viram como tudo funciona e como que tem um gancho atraindo para as novelas? Então é exatamente isso que acontece. E para enriquecer ainda mais aqui a explicação, eu quero citar também o exemplo do jornal impresso.
Vocês já notaram que o que predomina ali são as notícias de desastres e de tragédias? Principalmente na página principal, onde a chamada de notícia é algo impactante. E sabem por quê? É exatamente para despertar a atenção e a curiosidade das pessoas, para influenciá-las a comprar o jornal e ler as notícias. E o que tem nos jornais impressos? É isso mesmo, são os patrocinadores que colocam ali as suas propagandas. E para gerar o lucro para o jornal, é necessário, esse lucro vem tanto da venda, quanto também ali dos anúncios dos patrocinadores. A venda, nesse caso, é a venda do jornal. Então, para gerar esse lucro para aquele jornal impresso, é necessário que tenha um grande público ali comprando esse jornal. Porque se não tem uma grande quantidade de pessoas ali interessadas em comprar esse jornal, os patrocinadores, eles não irão interessar em colocar os seus anúncios ali. Porque se eles colocassem um anúncio sem ter um público ali interessado em comprar, eles não teriam o lucro deles, o lucro dos patrocinadores. Então, dessa forma, eles não iriam interessar em anunciar. Então, vocês percebem o porquê que o jornal impresso ele interessa em despertar a atenção das pessoas a qualquer custo, para que elas possam influenciá-las a comprar aquele jornal. E então, um jornal impresso ele lucra tanto com os patrocinadores, quanto também com a venda do jornal. Assim também acontece com as revistas de fofocas. Nesse caso, ali, o que desperta a atenção são aquelas notícias não, fofocas sobre artistas, cantores. Então isso desperta a curiosidade e a atenção das pessoas. E isso que gera a venda ali daquela revista. E essas revistas de fofocas, elas também lucram ali, tanto com a venda ali da revista, quanto também com os patrocinadores. Então, isso também se assemelha muito com o jornal impresso. Para vocês terem uma ideia, o lucro é alto nessa venda de revistas e também de jornais impressos. E outro exemplo também que tem são os sites de noticiários e fofocas. Nesse caso, ali o interesse deles é puxar uma grande quantidade de acessos a páginas, porque ali, através dessa grande quantidade de pessoas acessando, é que eles irão lucrar através dos patrocinadores que colocam seus anúncios ali. Então é por isso que eles interessam em ter uma maior quantidade possível de pessoas acessando os sites, para que eles possam lucrar através dos anúncios que os patrocinadores inserem na página. Um outro exemplo também é através de programas de televisão de fofocas e também em partidas de futebol. Se vocês forem notar, no intervalo ali de uma partida de futebol, tem diversos anunciantes ali que colocam as suas propagandas ali na TV. E além disso, no exemplo dos programas de fofoca, tanto no intervalo ali tem as propagandas ali dos patrocinadores, quanto também no decorrer do programa, muitas vezes é apresentado ali algum produto ou mesmo algum serviço. Então ali está gerando um lucro alto também com os patrocinadores que inserem ali os seus anúncios. Então, voltando ao assunto dos jornais na TV, eu quero lançar uma seguinte reflexão. Inclusive, essa reflexão, quem realizou foi um mentor meu, de um curso de desenvolvimento pessoal que eu realizei. Então, esse mentor, ao falar desse assunto, ao aprofundar sobre os jornais da televisão, ele lançou a seguinte pergunta para nós: será que se ficar assistindo todos aqueles noticiários de tragédia ali que passam no decorrer de todo o dia, será que isso irá mudar alguma coisa? Vejam bem, o que esse professor meu ele quis dizer é que ficar ali antenado em tudo, ali ó, no decorrer de todo o dia. Vamos supor, saiu a última notícia, a tragédia em tal lugar, ou então, aconteceu um desastre ali, eu estou por dentro dessa notícia. Aconteceu algo ruim em outro local, eu também estou por dentro disso. Será que isso muda alguma coisa? O fato de você estar ali por dentro de
todas as notícias que passam ali no decorrer do dia. Então, é exatamente esse equilíbrio. O que ele queria dizer com isso é nos despertar a refletir quanto a ficar ligado ali de maneira assim obsessiva a todas as notícias que passam no decorrer do dia. Mas ele esclareceu que isso não quer dizer que é viver desligado de tudo e nem mesmo descompromissado com o sofrimento dos outros e nem mesmo com as coisas ruins que às vezes acontecem ali, que é necessário às vezes que a gente tenha um conhecimento para podermos fazer algo em favor disso. Mas o que ele puxou a nossa atenção é quanto ao exagero, é você querer saber de tudo o que se passa, porque isso na verdade, o que ele explicou, isso ao invés de ser algo edificante, é algo destrutivo, porque é algo que fica em sua mente, na sua recordação, e isso acaba influenciando a sua vida, porque você tende a ficar desanimado, triste, com medo. E inclusive ele citou um exemplo de uma pessoa que de tanto ela assistir esses jornais que só passam tragédias, ela começou a ficar até mesmo com medo de sair de casa. Então vocês percebem o quanto que um exagero, isso na verdade atrapalha a vida de uma pessoa. Então nesse caso, o que era necessário na vida dessa pessoa, ela é equilibrar, ela não ficar ligada de maneira excessiva ali aquelas notícias, porque isso já estava afetando a vida dela. Ela já estava com medo, ela não estava mais tendo um ritmo ali de sua vida normal. Então vocês percebem o que esse mentor quis despertar em nós, e eu estou passando aqui para vocês exatamente para que vocês possam refletir também, para que vocês tenham essa consciência de equilibrar as coisas, porque isso é muito importante na vida. Então o que esse mentor frisou bastante para nós é exatamente equilibrar as situações de nossa vida, conforme o que está ao nosso alcance de realizar, porque como vocês puderam perceber no que eu mencionei, assistir tudo o que passa ali, estar por dentro de todas as notícias, além de não possibilitar que possamos fazer alguma coisa em todas as situações, que na verdade você assistir tudo, isso não irá mudar alguma coisa, vocês percebem? Então isso consistirá apenas em você estar por dentro de uma informação, e isso é o que irá acarretar, se não for bem trabalhado, porque como nós já vimos, todas as informações são registradas no subconsciente de maneira automática. Então, se não for bem trabalhada a nossa mentalidade, isso irá começar a nos afetar a nossa vida. Então, através de traumas, medo, insegurança, desânimo, tristeza. Então, vocês percebem o que acontece? Então, é exatamente isso que esse professor quis que nós começássemos a ter essa visão diferente, para buscar esse equilíbrio em nossa vida. Ele explicou também que o equilíbrio consiste em ter uma noção geral da vida e dos acontecimentos, mas sem se prender a ter um conhecimento ali minucioso de todas as tragédias e as coisas ruins que sucedam. Por exemplo, eu quando venho a ter conhecimento de um determinado fato que seja relevante, importante, então eu não me prendo ao que a mídia transmite, porque diversas vezes ela é tendenciosa e busca manipular a opinião das pessoas. Então, quando eu tenho conhecimento de algum fato que seja importante, eu faço uma pesquisa mais profunda, buscando fontes diferentes para ter um conhecimento ali mais amplo sobre aquele determinado acontecimento. Então, dessa forma, ao buscar diversas fontes ali de informação sobre aquele determinado acontecimento, isso possibilita que você realize uma análise mais profunda sobre o acontecimento. E um exemplo disso é, por exemplo, os projetos de lei que sejam injustos, que vão contra o direito das pessoas, ou mesmo vão contra os valores da vida. Outro exemplo também é alguma injustiça que esteja afetando a população. Então, nesse caso, não basta somente ter um conhecimento ali daquele acontecimento. É primordial que você
busque agir em favor do bem, você busque fazer algo para mudar aquela situação. Então, dessa forma, ao se deparar com uma situação ali que você tenha conhecimento que seja injusta, é necessário que voltemos àquele conhecimento que nós já tivemos, que nós já aprofundamos aqui, que é sobre o mindset correto. Então, esse mindset irá possibilitar que você tenha, diante dessa situação, um amadurecimento, um aprendizado, e nesse caso, o que podemos extrair é exatamente aquele aprendizado de ter a consciência que é necessário fazer o bem, é necessário reagir em favor do bem das outras pessoas, ou mesmo do bem comum ali, que seja no bem de toda a sociedade. Então, citando alguns exemplos, podemos aqui imaginar uma situação onde uma pessoa esteja passando uma dificuldade financeira. Então, nesse caso, você pode ajudá-la naquilo que está a seu alcance, ajudá-la materialmente. Outro exemplo seria quanto a projetos de lei que vão contra a vida. Nesse caso, é necessário reagir se colocando contra esses projetos que buscam ir contra a vida, destruir a vida, vamos supor, de inocentes. Então, nesse caso, é essencial que você reaja ali, indo contra e buscando influenciar também outras pessoas, conscientizando-as de quanto que é importante agir em defesa da vida. E um outro exemplo seria quando você se depara com situações que humanamente você não consegue fazer nada. Então, nesse caso, é necessário que você reze em favor da pessoa, que você peça a Deus que ela tenha a graça de encontrar uma saída, encontrar uma solução, para que de alguma forma ela consiga superar aquela dificuldade que elas estejam passando. Então, vocês percebem o quanto que nessas diversas circunstâncias é possível de agir de diversas maneiras conforme o que está ao nosso alcance? Então, é exatamente esse tipo de consciência, esse tipo de mindset que é necessário ter nesse tipo de circunstância que vai surgindo no decorrer de nossa vida. Outro tipo de manipulação que a mídia realiza é através das novelas. Eu tive a chance de aprofundar mais sobre esse assunto em 2 cursos de desenvolvimento pessoal que eu realizei e em alguns cursos que eu fiz sobre psicologia. Então, nas novelas, a artimanha para despertar a atenção e a curiosidade das pessoas é através da violência, como por exemplo as brigas, de colocar um romantismo bem assim floreado e fantasiado. Um outro exemplo é também da sensualidade. Muitas vezes o que se encontra ali são cenas eróticas e até mesmo de pornografia, e também através de coisas engraçadas que eles vão inserindo ali, que puxa bastante atenção também. Mas o foco está exatamente nas brigas e nas cenas eróticas, que são exatamente a questão da sensualidade. Mas vamos analisar aqui, primeiramente, a questão das brigas. Então, nesse tipo de cena, o que nós vemos nas novelas é exatamente um exagero ali naquelas cenas de brigas. E isso é exatamente para puxar a atenção e a curiosidade das pessoas. Então, através do exagero ali naquelas cenas, é gerado um impacto nas pessoas e isso é que puxa a atenção delas. Então, levando em conta aqui o que são a vida das famílias em geral, então nós podemos concluir que, na verdade, as famílias não vivem aquilo ali que é mostrado, aquelas brigas, aquele desrespeito, até mesmo aquela violência ali que é mostrado, que é apresentado nas novelas. Mas isso tem uma razão de ser colocado dessa forma, porque além de puxar a atenção das pessoas ali, por gerar aquele impacto, especialmente na figura da família, que eles colocam isso. Então, ao gerar aquele impacto, as pessoas vão ficar presas e curiosas para saber o que vai se passar ali naquela cena. Então, através disso, por mais que o modelo das famílias em geral não é aquela vida ali daquela maneira, a impressão que passa ali para as pessoas é que a vida ali das famílias em geral na sociedade é assim.
Então, vai ficando ali no subconsciente. Lembra que o subconsciente vai registrando tudo, não diferencia a realidade de ficção, então ele vai registrando e não apaga. Então, com o tempo, as pessoas vão sendo manipuladas, de tanto elas verem ali aquele tipo de cena de violência, de brigas, isso começa a influenciar a vida delas. O que antes não era um costume, um hábito, começa a fazer parte. Porque de tanto elas verem isso ali, isso começa, na verdade, a manipulá-las, influenciando ali no comportamento ali na família delas. Então vocês percebem até onde chega a manipulação ali da mídia, e nesse caso que nós estamos citando aqui através das novelas. Existe um mito que ilude diversas pessoas na sociedade, que é aquela falsa ideia que diz o seguinte, que tudo que passa na televisão é verdade. E isso é uma mentira, porque a mídia, na verdade, ela é tendenciosa e diversas vezes ela manipula as pessoas conforme aquilo que ela quer distorcer, principalmente no que se refere à inversão de valores. E citando um exemplo, nesse caso assim, de inversão de valores, diversas vezes é mostrado a traição como se fosse algo vantajoso e bom nas novelas. Então, ali, ao mostrar ali essa traição como algo vantajoso e bom, a mídia tende a manipular aquele público ali que está assistindo a concordar com aquela traição. Então, sucede assim. No decorrer ali, quando começa uma novela, existe ali um casal, o marido com sua esposa, então começa a mostrar como se eles estivessem começando a viver uma crise ali no casamento deles. E em meio a isso surge uma pessoa, uma outra mulher, que seria ali o papel da amante. Então, no decorrer da novela, a mídia vai colocando a figura daquela amante como se fosse uma pessoa boa, uma pessoa compreensiva, aquela amiga, e como se ela tivesse ali preocupada com a felicidade daquele marido ali que tem ali naquele papel daquela novela. Então, ali, naquele decorrer, o intuito é exatamente isso, é colocar a figura da amante como se fosse algo bom na vida daquele marido. É como se ela tivesse surgido para livrá-lo daquela prisão e aquela vida angustiante ali ao lado da esposa e de sua família. Então vocês percebem como que começa essa inversão de valores e como que isso busca manipular o público? Além disso, antes eles colocam a figura daquele personagem do marido como se fosse uma pessoa assim, que tivesse desiludido, sem esperança, muito triste. E depois de conhecer aquela amante, é como se ele tivesse descoberto ali a felicidade. Então, a partir dali, começa a apresentar aquele personagem como uma pessoa assim, um personagem feliz, como se ele tivesse encontrado uma realização em sua vida. E enquanto isso, a figura da esposa, antes eles colocam a figura dela ou como uma pessoa indiferente ou mesmo uma pessoa neutra, aquela pessoa que não ajudasse ali a edificar a família. Então, essa é a visão que eles colocam antes. Mas depois ali que entra em cena aquela amante, eles começam a colocar ali a situação como se aquela esposa se tornasse uma vilã. Então, eles vão inserindo ali naquela personagem comportamentos de maldade, de intriga, de brigas, de até mesmo como se ela estivesse sufocando o seu marido e impedindo que ele fosse feliz. Então, através disso, a mídia vai manipulando aquele público para que aquele público fique contra aquela personagem ali da esposa, para que aquele público comece a enxergar aquela esposa como se fosse uma pessoa má, uma vilã, alguém que estivesse, na verdade, ali atrapalhando a vida e a felicidade do seu marido. Então, o exagero chega a ser tão forte que eles colocam, inclusive, a imagem daquela esposa como se ela quisesse destruir a vida do marido, aquela alegria que ele está vivendo ali com a amante.
Então vejamos só, começa assim, ao iniciar ali aquela novela, a mídia coloca como se aquela imagem assim, como se aquele marido, ao estar ali ao lado da esposa, com a sua família, a sua vida fosse desiludida, uma vida infeliz. Então é aquela imagem de uma vida infeliz ao lado da sua esposa e da família. E depois que ele conhece a sua amante, eles colocam aquela imagem assim de uma vida feliz e realizada. É como se os seus problemas tivessem todos sido resolvidos. É como se tivesse descoberto, a partir ali de ter conhecido a amante, a verdadeira felicidade. E isso às custas de uma traição. Então, vocês percebem a inversão de valores que é colocado ali na mídia para manipular a opinião das pessoas? Então, é exatamente isso que vai acontecendo no decorrer da novela. E com as maldades que vão sendo ali mostradas na personagem da esposa, ela se torna uma vilã. E enquanto isso, a imagem ali do marido com a amante, eles ficam com aquela imagem assim, como se eles fossem vítimas. Então, aquele público ali, e notem bem, é um público de pessoas muitas vezes que têm valores de vida. Então, com essa situação, aquele público começa a torcer inconscientemente pela felicidade daquele marido com a amante. Ou seja, aquele público começa a concordar com aquela traição e a rejeitar a figura da esposa. E isso acontece exatamente por causa daquele mecanismo que nós já vimos. O subconsciente vai registrando tudo, todas as informações, e ele não diferencia a ficção da realidade. Então, com isso, aquela situação ali na mente daquele público, daquelas pessoas ali que estão assistindo aquela novela, eles vão sendo manipulados. Eles vão então concordando, embora eles sejam pessoas de valores, eles vão concordando com essa inversão de valores, que é aquela traição. É concordar que aquele marido, ele seja, entre aspas, feliz com aquela amante e que ele rejeite a sua esposa. Então vocês percebem o que vai acontecendo? Então vocês percebem a inversão de valores e como que isso manipula a mente das pessoas? E isso, inclusive, influencia na vida real ali das pessoas que estão assistindo aquela novela. Porque de tanto aquele estímulo ali constante, aquelas cenas constantes de traição, nesse caso ali de rejeição à esposa e aquela imagem ali bem ilusória de felicidade com a amante, então isso começa a se tornar normal na mente das pessoas e com isso vai englobando na vida delas. Elas vão passando a ter essa mesma vivência no decorrer ali do seu dia a dia. Então é essa manipulação que vai acontecendo através das novelas. Outro exemplo que manipula muito a mente das pessoas é a sensualidade que é mostrada nas novelas. São aquelas cenas eróticas, imorais, de pornografia que são mostradas ali em diversas cenas no decorrer daquela novela. E isso influencia muito a vida das pessoas. E posteriormente nós teremos um vídeo, inclusive, falando sobre isso. O que a influência que tem, o que causa na mente das pessoas. Por que mexe tanto ali com toda aquela estrutura ali do organismo humano? O que gera na mente das pessoas ao se deparar com uma imagem ou uma cena sensual? Isso nós veremos quanto à questão psicológica, o que gera ali no organismo. Porque através dessa compreensão vai facilitar ainda mais para que, nesse caso, cada pessoa aqui tem essa consciência do que está acontecendo aqui na mídia, por exemplo, por que ela foca tanto na sensualidade. Isso não é à toa, é um estudo que ela tem da mente humana, então ela sabe que esse tipo de cena mexe com as pessoas. Esse tipo de cena, na verdade, além de despertar a curiosidade, mexe profundamente com a mente das pessoas. Então, é exatamente por isso que ela tem esse foco, ela enfatiza muito de inserir isso nas novelas. Então,
futuramente nós iremos ver aqui mais a fundo o que isso causa no cérebro humano, para que vocês também possam compreender o motivo da mídia focar tanto nesse tipo de cenas de sensualidade no decorrer das novelas e também em outros tipos de programas de televisão. Então é grande o impacto que gera ali no público que está assistindo aquela novela. Então dessa maneira manipula o público feminino a desejar, a imitar aquelas personagens ali, a sensualidade que está sendo apresentada ali na vida daquelas personagens ali da novela. Então as mulheres elas tendem a querer aquele espelhamento de ser como aquelas personagens. E os homens, o público masculino, o que eles desejam a partir daquele tipo ali de cena o que vem muito assim forte na mente deles é desejar aquele estilo de mulher que seja sensual e, além disso, ter aquela mesma vivência que eles estão vendo ali nas cenas eróticas. Então isso na verdade é muito prejudicial para a vida tanto das mulheres quanto também para os homens. Mas isso nós iremos aprofundar ainda num vídeo específico sobre isso, porque vocês verão o estrago que isso causa na vida tanto das mulheres quanto também dos homens, e o quanto que isso é prejudicial, não somente na mente, mas na vida como um todo, e como que isso influencia inclusive no futuro, tanto das mulheres quanto também dos homens. Mas isso nós veremos mais adiante. Outra coisa que eu quero citar aqui também é um tipo de distorção da realidade que tem nas novelas, que é referente ao romantismo. Futuramente, ainda nós iremos ver sobre isso em um vídeo específico, onde nós iremos abordar exatamente esse assunto, sobre o que é o romantismo, como que as pessoas se apaixonam, como e por que elas se apaixonam, na verdade, e também quais são as fases do amor e como ter um relacionamento saudável. Nós iremos aprofundar sobre isso exatamente porque tem surgido muitas dúvidas nesse sentido, quanto aos relacionamentos. Então, eu vejo que é muito assim importante abordar esse assunto para ajudar cada um de vocês que estão passando por esse tipo de situação. Não somente assim de algum tipo de problema ou mesmo uma dificuldade no relacionamento, mas para o público como um todo aqui, que deseja ter um conhecimento mais profundo sobre esse tipo de assunto, para que tenham então um relacionamento saudável. E não somente no que se refere ao romantismo, mas também às amizades. Vocês verão que quando nós formos abordar sobre esse assunto, irá ampliar inclusive para as amizades que cada um aqui possa ter, principalmente aqueles amigos assim que são mais preciosos ao nosso coração. Então tudo isso nós veremos futuramente. Outro ponto muito negativo é que nas novelas acontece uma valorização excessiva da fase da paixão, como se os relacionamentos ali humanos ali nesse caso o romantismo ele perdurasse por toda a vida nessa fase da paixão, e isso não é verdade. E além disso, ela passa uma falsa impressão de que somente essa fase da paixão é que consistisse em felicidade. E isso, na verdade, é um equívoco. É uma manipulação que ela faz com as pessoas. E essa manipulação prejudica muito aquele público que está assistindo. Para não dizer assim que essa manipulação acaba consistindo em uma destruição da vida das pessoas. Porque é uma falsa ideia que as pessoas vão tendo sobre relacionamentos, como se a paixão fosse tudo num relacionamento. E nós veremos futuramente, nós iremos aprofundar sobre esse assunto, que um relacionamento ele não se resume na paixão. A paixão, na verdade, é aquela fase inicial, mas depois vem aquela fase que é exatamente que é duradoura, aquela fase madura, que é a fase do amor romântico. Mas isso nós iremos aprofundar ainda posteriormente em um vídeo. E não demora, viu? Já segura um pouquinho da emoção, que logo, logo nós iremos ver sobre isso. Ai, meu Deus, o Vic hoje tá custoso de novo. Ele subiu aqui
Esperem só um pouquinho, eu vou pausar o vídeo que eu preciso tirar ele aqui de cima da minha cama, que eu não admito isso. Então, nos vemos agora há pouco. Acabei de dar uma bronca aqui no meu cachorrinho, que subiu aqui. Ele tá burlando as regras. Ele aproveita que nesse momento aqui da gravação eu não coloco a barreira aqui na minha cama e ele acaba aproveitando disso e subindo. Só para vocês terem uma ideia de quanto que ele tá a cada dia mais custoso. Mas eu dei uma bronca nele e ele ficou todo sem graça ali, já foi pra caminha dele. Então, voltando aqui ao nosso assunto que estávamos falando, nas novelas, o que acontece quanto ao romantismo é que ela vai floreando e fantasiando muito ali aquela imagem de romance. E isso é uma distorção da realidade. E além disso, ela vai colocando o romance como se fosse um passe de mágica, como se fosse um destino ali dos personagens, como se aqueles acontecimentos fosse algo assim tudo muito fácil, algo que não dependesse do empenho dos dois, mas ao contrário fosse algo assim, uma mágica mesmo, algo que fosse assim uma perfeição na vida ali daqueles personagens, como se tudo dependesse somente ali da sorte, ou mesmo como se tivesse algo assim predestinado. Aqueles personagens eles nasceram um para o outro e ao se conhecerem eles têm toda a garantia que eles irão ficar ali juntos no final ou no decorrer da trama. Então, de qualquer forma, eles serão eternamente felizes em algum momento. E isso, na verdade, é um equívoco que acontece e uma manipulação que vai passando. Porque as pessoas, ao assistir aquilo ali, elas vão ficando com aquela falsa ideia daquele romantismo, como se tudo fosse aquela fantasia, aquele cenário todo floreado ali, daquele romance. Então não é isso que acontece na realidade. E nós iremos aprofundar isso futuramente. Mas aqui o que eu quero frisar nesse dia de hoje é para que vocês comecem a ter essa nova visão. Então, ao se deparar com esse tipo de cena, esse tipo de situação, vocês possam ter essa visão crítica de identificar que aquilo ali, na verdade, consiste em um florear, um fantasiar da situação. Porque, na realidade, um relacionamento, ele consiste em uma dedicação e empenho recíproco dos dois. Então, nisso consiste exatamente assim, é aquela dedicação, aquela decisão dos dois ali, ó, de um assumir o outro. Não é somente um que irá também fazer tudo, porque dessa forma o relacionamento também não dá certo. Então, é ali os dois se dedicando, os dois se empenhando, os dois tendo um compromisso um com o outro e dessa forma tendo uma dedicação e empenho sincero ali de estarem a cada dia ali crescendo juntos. Então, é dessa forma que você tem que ter essa visão diferenciada dos relacionamentos, que eles são exatamente um compromisso recíproco e uma dedicação sincera, onde um se dedica ao outro e um tem aquele comprometimento de fazer o outro feliz. Então, é dessa forma que é necessário que cada pessoa tenha esse mindset correto quanto aos relacionamentos. Não somente assim de namoro, mas também de amizade, de ali o relacionamento familiar. Então, abrange os relacionamentos como um todo. Um dos meus mentores mencionou que as novelas são como gotinhas de veneno que vão destruindo gradativamente a vida das pessoas. Isso porque tudo vai ficando registrado no subconsciente das pessoas de maneira involuntária. Então, com isso, ao registrar, isso vai manipulando e influenciando negativamente na vida delas com o passar do tempo. Então, sem que até mesmo elas vão percebendo, gradativamente elas vão sendo influenciadas por aquilo que elas estão assistindo. Então, é exatamente isso que ele focou muito quando ele mencionou sobre esse assunto, que essas gotinhas de veneno que vão sendo ali inseridas na mente humana, na nossa mente, né? Então, essas gotinhas vão gradativamente nos destruindo, sem ao menos que nós possamos nos dar conta disso. E quando
percebemos o que realmente aconteceu, o estrago já está feito em nossa vida. Então, é exatamente isso que ele quis, que nós tivéssemos essa consciência para que mudássemos a nossa mentalidade e assim passássemos a enxergar cada situação ali da novela de uma maneira diferente e assim pudéssemos tomar a melhor decisão possível. Se fosse o caso, por exemplo, de continuar assistindo, que ele falou que não era recomendado, que tivéssemos uma visão crítica, então, de cada situação ali que é apresentado. Mas o mais recomendado que ele falou é que deixássemos de assistir, porque, na verdade, a novela, ele falou que não acrescenta em nada. Por mais que, às vezes, tenha uma falsa ideia, que é uma distração ali na vida das pessoas, na verdade, as pessoas elas não estão percebendo que aquilo ali está prejudicando a vida delas, está influenciando-as de maneira negativa. Então, a recomendação dele foi que, se possível, aquelas pessoas que tivessem aquele costume assim, de assistir, que fosse deixando isso e trocando por outras coisas que fosse edificante em sua vida. Então, esse foi um dos conselhos que ele nos deu. E eu considerei que foi algo assim bem edificante mesmo, e inclusive vários ali do nosso grupo, lá naquela época, nosso grupo de estudo, eles mencionaram que tinha alguns que já não assistiam mais novela, inclusive eu já não assisto novela há muitos anos, e as outras pessoas ali, vários do grupo que disseram que assistiram, ainda assistiam, a partir do momento que eles viram essa aula desse mentor, eles decidiram a deixar de assistir, porque eles se conscientizaram do estrago que consiste ali, todas aquelas cenas das novelas, todo aquele enredo ali que é montado com o intuito de manipular e alienar as pessoas. Então, eu considero que foi algo muito edificante nesse grupo de estudo de desenvolvimento pessoal que eu tive nessa época em que eu cursei esse curso. Então, além da manipulação ali das novelas, um outro modo que a mídia lucra muito, que o lucro é alto, é através das propagandas comerciais que é passado ali no intervalo, onde os patrocinadores inserem ali os seus anúncios. E além disso, ela coloca um gancho ali no intervalo com flashes ali, propagandas de capítulos de outras novelas, para assim puxar a audiência para assistir outras novelas também que passam naquele determinado canal. E esse fato aí de inserir essas propagandas aí, tanto de comerciais quanto também de flash dos capítulos das novelas, isso tem sido muito visto no intervalo também de partidas de futebol, de filmes. Então, isso é bem diversificado mesmo ali, de forma que a mídia busca esse lucro altíssimo em toda a sua programação ali no decorrer do dia e também da noite. Então, isso é tudo muito bem arquitetado e estudado, e é isso que eu quis aqui mostrar um pouquinho para vocês. E outro tipo de manipulação que tem também ali nas novelas é através daquele incentivo, daquela influência que tem sobre as pessoas, levando-as ao consumismo, seja de roupas, de calçados, de produtos de beleza, de eletrodomésticos. E além disso, tem também aquela falsa ilusão de uma vida perfeita, que com isso gera uma frustração naquele público. E algo que eu quero citar para vocês é que aquelas atrizes ali, aqueles atores, além da novela, aquele papel, eles não recebem somente ali, eles ganham muito com propagandas de comerciais e também presenças em eventos diversos aí na sociedade. Então, para vocês terem uma ideia de como que funciona toda essa indústria aí que envolve a mídia e a vida dos atores, das atrizes e de todas as celebridades em geral. Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que tenha, de alguma forma, possibilitado uma edificação na vida de vocês. E eu deixo aqui esse exercício. Ao se deparar aí com situações, seja de
por exemplo, nos jornais, ou mesmo se você deparar com alguma cena nas novelas, que você comece a ter essa visão crítica, essa visão diferenciada, para que dessa forma você possa ter uma mentalidade, um mindset diferente e assim possibilite uma edificação em sua vida. Então, esse foi o nosso assunto de hoje e nós nos vemos no próximo vídeo da próxima semana para encerrar o nosso assunto aqui de como transformar o nosso mindset, porque logo depois nós veremos sobre a psicologia masculina e feminina. Então, nos vemos no próximo vídeo da próxima semana. Até mais!